Olá amigos, sou o Damião Oliveira, sejam bem-vindos. Essa é a segunda aula de Excel. Vamos estar falando, vou estar abrindo aqui o Excel. Vou abrir aqui a planilha 1. Na aula passada, só para a gente relembrar um pouco, né, nós vimos o nome das linhas, que as linhas são números, né, e as colunas são letras. Quando eu clico aqui, ele me dá um endereço ali na parte de cima. Nós aprendemos que colocando sinal de igual, ele vai me trazer um resultado, né, sobre cada nome de célula, que eu posso estar escrevendo com o nome de célula e a formatação aqui. Ou se não, ele não me dá nada, que nem aqui no caso, ele só está me dando informação. Mas se eu colocar um sinal de igual, ele altera o resultado, porque ele está falando que isso é igual. Caso eu não coloque nada, ele só me dá formação de texto ali. Eu consigo estar somando mais de uma célula. Vou estar apagando essas informações. Uma coisa que eu não falei para vocês é que nós temos a grade, né? Ó, clicando aqui, eu crio uma grade aqui. Ó. Eu posso criar uma grade apenas na parte de baixo ou apenas na parte superior. Então, dá para a gente estar fazendo algumas coisas aqui. Eu posso estar criando grades na lateral, ó. Ele me cria essa grade fina. Eu também tenho uma opção de selecionar uma parte aqui e também está fazendo essa tipo de borda aqui. Vou mostrar aqui na impressão para vocês como fica, ó. Ficaria isso aqui, ó. Então, só para vocês entenderem mais ou menos. Quando eu cliquei em fazer impressão, a minha impressora está formatada para um A4, então ela me dá essa lista aqui, ó, pontilhada, que define uma folha A4 para mim, ó. Uma folha A4 horizontal, vertical, tá bom? Ela está aqui na vertical, ó. E aqui, se eu segurar o Ctrl, rotacionar o mouse, aqui, ó, ele me mostra toda a formatação em A4 que existe. Eu segurando e rotacionando para frente, ele me traz o zoom na célula que eu selecionei. Por exemplo, se eu selecionar aqui A1, ó, o zoom vem para cá. Agora, se eu selecionar, por exemplo, aqui, ó, quando eu for dar zoom, ó, ele vai me trazer aqui, ó, o Y8. Por quê? Eu cliquei aqui. Então, toda vez que eu der zoom, ó, segurando o Ctrl e rotacionando o mouse, ele vai me trazer a célula que eu cliquei ali. Se eu clicar aqui de novo, ele vai me trazer aqui. Eu selecionei a A3, ó, ele me dá a A3. Por aqui também eu consigo controlar o zoom, ó. Aqui, ó, 112, 50, vendo? Até 100% aqui. Seria o confortável de enxergar. Essa borda aqui serve para a gente saber como que funciona a folha A4, se caso eu vim fazer uma impressão do documento. Então tem essa margenzinha aqui para a gente estar trabalhando dentro. Lembrando, né? Se eu escrever um texto aqui, por exemplo, vou dar um exemplo à toa aqui, ó. E eu clicar duas vezes aqui, ó, para mim adequar essa F6 aqui, ó, o que acontece? A minha margem automaticamente anda, então eu não posso falar, não, até a J, eu vou ter aqui uma 4. Não, pode ver que já passou, ela passou aqui, então a H vai ser o meu limite. Para vocês entenderem mais ou menos. Ctrl Z, pode ver que aqui na J tá o limite, tá vendo? Ó? E se eu clicar duas vezes, não é mais a J vem para cá, então já passou a 4, porque expandiu essa coluna. Vou apagar esse conteúdo, é muito simples, eu selecionei todo aqui, ó, cliquei, arrastei, selecionei tudo isso aqui. Agora eu venho aqui nas bordas e retiro todas as bordas, uma coisa que eu tinha colocado, certo? Ó, não tem mais bordas. O mesmo acontece se eu pintasse aqui, por exemplo, vem aqui o baldinho, ó, vou pintar as cores aqui com o baldinho em pontos diferentes aqui, ó. Lá, qualquer cor aqui. E também alterei a cor da fonte, vou colocar vermelho, aqui vou colocar uma outra cor aqui, ó, vou colocar azul. Então aqui eu tenho o fundo, o baldinho é o fundo da célula e aqui é a cor da fonte. Aqui eu tenho a fonte em si, lembrando que a gente trabalha sempre mais com Arial. Deixa eu colocar aqui o nome aqui, ó, Damião. E aqui, ó, a gente trabalha o que? Com Arial.
só escrever Arial aqui, ele aparece, eu dou um Enter. Então é essa fonte aqui que é o ideal de trabalhar no Excel, no Word, né? Arial. Fonte 12, pode trabalhar com 11 ou 12. E se fosse um título isso aqui, eu ia trabalhar com o quê? Com 14 ou 16, ou até mesmo uma 18 ou 20. Isso depende muito de como eu vou montar o documento aqui, tá bom? Agora, para mim apagar isso aqui, seleciono, deleto. Só que assim, eu deletei, só que a formatação daquelas células que estavam ali, elas continuam ainda. Então eu tenho que vir aqui, ó, colocar isso aqui em automático, nesse espaço que eu formatei. E aqui também, ó, sem preenchimento. Daí eu consigo apagar toda a planilha. O que acontece aqui? Eu deixei uma cor aqui. Se eu clicar em deletar, ó, não vai deletar, mesmo selecionando não deleta. Eu tenho que vir aqui e alterar essa informação, sem preenchimento. Aí não tem mais preenchimento. Então, nós vimos algumas coisas aqui sobre as formatações. Aqui eu tenho para mudar a fonte, né? Desde que eu esteja dentro da célula aqui, que a célula contém informação. Eu venho aqui, clico no negrito, itálico, sublinhado, ela vai alterar. Por exemplo, vou deixar aqui, ó, só para vocês entenderem. Venho aqui na grade e vou marcar uma grade aqui. E vou aqui na A4 também, vou marcar uma grade aqui. Então eu tenho duas grades. Essa daqui eu vou colocar um fundo azul e uma fonte, vamos ver aqui, vermelha. Aqui eu vou colocar um fundo vermelho e uma fonte, deixa eu ver, uma cor bem diferente, aqui, um amarelo. O que acontece? Se eu escrever e aqui, ó, e se eu escrever aqui, por exemplo, um número, ficou vermelho. Só que se eu escrever aqui embaixo, a cor é escura, também é preta, ó. Aqui, se eu escrever, ele é amarelo. Na de baixo já não é mais. Por quê? Selecionando isso aqui, eu defini que essa célula tem essa formatação. O restante não. Então, tem que ter atenção nisso. Não é porque... Não é que nem o Word, né? No Word você coloca uma informação, você vai digitando, escrevendo, ele é um software de texto. Isso aqui é um software de dados, então ele é totalmente diferente. Então eu defini que essa célula é essa cor, eu não consigo dar um Enter e ela ir para outra, a não ser que eu arraste essa informação. Mesma coisa aqui, ó, pontinho preto ali, vou mostrar para vocês aqui, ó. Dar um zoom aqui para vocês enxergarem, ó. Se eu clicar, tá vendo que tem essa setinha com ponta aqui, ó, deixa eu dar mais um zoom, que tem essas pontinhas pretas aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu arrasto ela para lateral, ó. Mesma coisa para cima. E ele me traz arrasta toda a informação. Quando tem essa cruzinha preta, eu vou trazer o que? A informação, vou arrastar ela para baixo. A informação repete para lateral. Isso para cá também, ó. Ou seja, ela substitui a informação. Ou ela soma a informação, que vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Se eu colocar o número 1, número 2 e o número 3, três informações, selecionar e aqui com essa pontinha aqui arrastar, ó, ele vai me dando outros números para ver que vai mostrando no lateral aqui, ó, tá até o 10, ó. Ele me criou uma escala na sequência de números, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Ele criou para mim uma sequência de números aqui. Aí você fala assim, nossa, Damião, mas tem uns números estranhos aí, ó. Este. Tá vendo que ele tá diferente, ó? Que eu comentei com vocês. A célula 3, ela estava formatada com Arial, que eu tinha escrito Arial nela. Então, se vocês observarem, ó, 1, 2, 3, Arial. Essas duas não. 1, 2, 3, Arial. Essas duas não. Entendeu? Terceira Arial. Se eu continuar aqui, ó, se eu pegar aqui, selecionar esses três e eu continuar a numeração aqui, ó.
Pode ver que ele continua na mesma pegada, ó. Cada dois de um jeito e uma Arial. 2 de um jeito, uma Arial. Isso acontece porque ele está repetindo o número 3 para 6, para 9, para 12, tá vendo? Para 15, aí seria para 18, 21. Então ele faz isso aí porque na terceira célula já estava uma formatação padrãozinha que estava ali. O mesmo acontece com a cor, ó. Se eu arrastar aqui a cor, ó, ele vai repetir essa informação. Se eu colocar aqui, por exemplo, vermelho, selecionar os 3, olha o que acontece. Opa, não. Cancelar isso aqui, ó. Vou selecionar até 18 aqui para vocês verem. Olha, esse tipo de coisa pode estar bugando a mente de vocês quando vocês falam, nossa, mas o que eu aprontei? Até vocês entenderem que a planilha tá meio que bagunçada. Você criou uma formatação, apagou, criou de novo, apagou. Então, o que eu aconselho? Nesse caso, clico aqui, ó. Ou Ctrl T. Um Ctrl T, ó, selecionei qualquer coisa, Ctrl T, ele seleciona toda a planilha do Excel. E isso eu estou falando para uma informação assim, putz, eu estou reutilizando uma planilha e eu errei em algumas formatações e virou uma bagunça. Daí sim, eu venho aqui e trago um padrãozinho. Eu vou colocar aqui Arial, certo? Dou um Enter, então tá tudo Arial. Pode ver que mudou tudo aqui. Não quero preenchimento, sem preenchimento nenhum. Também a fonte aqui eu vou deixar no automático, a cor da fonte. E também não quero grade, vou tirar toda a grade. Eu quero apagar esses números, deletei. Se eu simplesmente deletar uma informação, por exemplo, eu vou selecionar aqui a B4 e vou colocar aqui numa outra fonte. Vou escrever aqui Damião aqui numa outra fonte. Eu tenho que escrever Damião sem acento porque algumas fontes não aceitam acento. Beleza, por quê, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, 2, 3. Quando eu fizer isso aqui, ó, ele vai me dar todos 2. Aí fala, mas por que, Dami? Aconteceu? Porque eu selecionei só o 2. Agora se eu selecionar o 2 e o 3, ó, arrastei, ele faz a sequência para mim, apaga a formatação. Agora se eu selecionar os 3 e arrastar, olha o que ele faz. E se eu escrever aqui dentro dessa informação aqui, ó, ele vai me dar dentro do que está formatado ali, ó. Tanto os números, tá vendo? Os números são diferentes, quanto a letra, ó. Porque ele puxa a formatação desde que selecione o intervalo que tem a formatação junto. Isso aqui é importante. E aí, quando você vai apagar, você seleciona um trecho maior, você tem certeza que você não mexeu em mais nada. Deixa aqui como Arial, dá um Enter, todos virou Arial, tá vendo? Põe uma fonte, um tamanho, apesar que aqui eu vou melhor fazer tudo, né? Arial 12. Beleza, dá um Enter. 12. Deletar. E é importante vocês já deixar a planilha em geral pronta, já com o layout, um pensamento de vocês com uma formatação, porque eu pelo menos já peguei currículos, já peguei documentos que tinha esse tipo de falha, que uma hora estava Arial, outra hora estava outra fonte, uma hora estava um tamanho de fonte, outra hora estava... E eram textos que eles estavam ali fora de padrões, eles estavam realmente... você via que a pessoa não tinha conhecimento nenhum sobre esse tema, que é um tema importante. E se você vai escrever uma planilha, se você vai trabalhar com Excel, é importante você já ter os primeiros passos aí correto. Estou mantendo aqui o documento ainda como aula 1, por enquanto, depois a gente pode estar alterando esse documento.
Só para a gente estar treinando esses primeiros passos dentro do Excel. Nessa mesma aula eu vou estar mostrando para vocês de como eu consigo somar mais de uma célula. Por exemplo, vou selecionar aqui da A2 até a F2. Vou colocar uma borda aqui para a gente saber que eu tô fazendo o trabalho dentro disso aqui. E aqui na H, eu vou vir aqui, vou colocar uma grade aqui na H. E vou colocar uma cor aqui na H, porque é a H que vai ser a minha equação. Então, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que seja igual. Eu posso estar clicando na célula. Eu quero que H seja igual a 2 vezes D2, certo? Que divide B2 mais C2 mais E2 e mais F2. Ele mostra essa informação para mim. Depois a gente vai mostrar como tirar essa falha aqui. Então, eu tenho que imaginar o que eu quero. Eu quero que o A2 multiplique o D2 por B2. Ele vai multiplicar isso aqui, essa divisão, ele vai multiplicar essa divisão e que some o restante. Então, beleza. Então, continua aqui. Então, eu vou colocar números aleatórios aqui. Vou pegar essa informação que não precisa. E ele me dá esse resultado. E quando eu altero as células entre eles, ele vai alterando automaticamente. Lembrando, né, que você pode ver que aqui ele vai aceitar toda a informação. E dentro desse layout eu tenho que definir o que eu quero. Ou interpretar, né, o que eu quero. Que eu comentei na primeira aula. Isso é muito importante. Agora, se eu quiser que essa mesma informação não seja essa equação, eu quero que aqui, por exemplo, na A4 aqui, eu tenha aqui uma soma disso tudo. Eu posso colocar aqui, ó, igual a soma, abro parênteses, né? Tanto é que quando eu coloco o soma aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, soma e abro um parênteses, ele já vai mostrar aqui qual que é o primeiro número, qual que é o segundo número, entendeu? Eu posso estar clicando no primeiro número, no segundo número, ó, no primeiro número, segundo número, terceiro número, assim por diante. Ele está me dando aqui, ó, ponto e vírgula, e eu fecho aqui, ele soma. Uma outra coisa que eu posso estar fazendo também, em vez de fazer esse monte de informação aqui, eu posso selecionar esse intervalo, que dá na mesma, só que a equação fica menor. E eu posso também estar escrevendo isso. Eu tenho da A2 a F2, então eu posso colocar aqui A2, 2 pontos, ou seja, é mais de um intervalo que eu quero, só mais de uma coisa, a F2. Dou Enter, ele me dá 17. Uma outra coisa de eu entender isso aqui também, que esse número é 17, é selecionando. Aqui embaixo ele me dá um número aqui embaixo, aqui, ó, a soma 17, tá vendo? A contagem 6, ou seja, são 6 vezes, 6 condições que me deu esse número, e a média dele, que é 2,8. Então ele já me dá o que? O número, a contagem e a média. A contagem é o quantas vezes, quantas células estão aqui. Ele contando um item, não valores. Então ele me dá a soma, a contagem e a média. Só selecionando, eu não fiz mais nada. Então, eu quero só saber um trecho rápido de alguma informação.
eu posso estar fazendo por isso aqui. Então eu tenho a média, a contagem e a soma. O Excel faz isso sem você estar colocando nenhuma fórmula. Então nós entendemos hoje fórmula de soma, a formatação, né, que nós pode ver que agora ficou todos, pode ver que está tudo igual, os números estão iguais. Aprendemos a soma e também como fazer algumas alterações e ter resultados em todos eles. Só vou colocar só para vocês entenderem, ó, aqui está 11, né? Se eu colocar aqui o número 5, ó, ele altera aqui e aqui para mim. Eu consigo ter mais de uma informação de algumas células. Ou seja, eu posso estar trazendo informação de soma de um produto com a divisão do mesmo produto por outro item. E isso também eu posso estar trazendo isso de outra planilha, que é um tema que a gente vai estar abordando futuramente também. Por enquanto vou parar por aqui essa aula, porque a gente vai caminhando devagar aí, para a gente entender direitinho como funciona, tá bom? Lembrando que essa parte aqui das primeiras aulas são para as pessoas que estão gatinhando no Excel ainda, tá bom? Mas vai vir aulas mais complexas aí. Um abraço, espero que vocês estejam gostando, que estejam matriculados aqui também. Aqui no primeiro comentário vai ter um link para vocês se matricularem, fazer parte de uma sala aí, é gratuito, sem vírus, sem nada, pode ficar sossegado. E lá você também pode estar interagindo com a gente, deixando sua pergunta, sua sugestão e também dando seu feedback aí. Um abraço e até o próximo vídeo.